No dia 27 de janeiro de 2025, no 80º aniversário da libertação de Auschwitz, várias das últimas vozes vivas do Holocausto voltaram a levantar o braço diante de câmeras e parlamentos. Naquela pele enrugada, ainda se lêem números tatuados em 1944 e 1945, quando eram crianças de 3, 5 ou 7 anos em um sistema que assassinou mais de 1,5 milhão de menores judeus. O que hoje vemos como memória institucional começou em vagões de gado, em guetos superlotados com milhares de pessoas e em barracões, onde o silêncio era uma estratégia de sobrevivência. Tova Friedman sobreviveu ao Kinderlager de Auschwitz e, em 7 de outubro de 1944, esteve dentro de uma câmara de gás da qual saiu viva. Esse mesmo sistema arrastou Sam Harris até a fila de deportação para Treblinka, da qual ele escapou quando seu pai, em um gesto desesperado, o empurrou para fora com apenas 7 anos. Meses depois, enquanto o Reich desmoronava, Eva Clark nasceu no dia 29 de abril de 1945, sobre um carro nas portas de Mauthausen, apenas 6 dias antes de sua libertação. Este documentário não olha apenas para o passado. Segue o caminho pelo qual aquelas crianças, marcadas para desaparecer, transformaram sua sobrevivência em um dever de memória diante do mundo. Infância roubada em Auschwitz. Tova Friedman, de criança silenciosa à voz global. Quando hoje vemos uma mulher com mais de 80 anos segurando um celular diante de seu neto e falando com milhões de jovens pelo TikTok, é fácil esquecer que essa mesma mulher foi um dia um número recém-tatuado no braço de uma menina de 5 anos. A história de Tova Friedman começa muito antes dos vídeos virais, em uma geografia e um tempo onde a infância judaica na Europa Oriental se tornou um experimento brutal de destruição. Tova nasceu em 1938 em Gdynia, um porto polonês perto de Gdansk. Seus pais, Heisel e Makel, haviam deixado para trás a pequena cidade de Tomaszów Mazowiecki em busca de melhores oportunidades, mas quando a guerra estourou, a família fez o caminho inverso e retornou à sua cidade natal. Lá, eles se depararam com a forma concreta que tomaria a perseguição. Um gueto improvisado em 6 edifícios de 4 andares, superlotados com cerca de 5.000 judeus, entre eles milhares de crianças. Para Tova, esse espaço será o primeiro mundo que ela lembrará. Escadas lotadas, filas por um pedaço de comida, disparos esporádicos, rumores de deportações que os adultos tentavam esconder dos mais jovens. A população do gueto diminui à medida que os anos de ocupação passam. A fome não é uma abstração, é o corpo de uma criança que se acostuma a se sentir fraca, a ver como desaparecem vizinhos e familiares. Os fuzilamentos na rua, as batidas noturnas e as primeiras deportações para campos desconhecidos vão esvaziando as casas. A guerra, para Tova, não é um mapa de frentes, mas a sucessão de ausências. Mais tarde, sua família será enviada para o complexo de campos de trabalho de Starachowicz, onde seus pais trabalham em uma fábrica de munições. A menina aprende muito cedo que sua sobrevivência depende da capacidade dos adultos de continuar sendo úteis para os alemães. Quando os nazistas decidem deportar as crianças da região, o pai de Tova pede que ela se esconda em um pequeno buraco no telhado da casa. É uma cena típica de muitas histórias do Holocausto. Um adulto que sabe demais tenta, com um gesto mínimo, enganar a maquinaria de extermínio. Durante um tempo, esse esconderijo funciona, mas a proteção não dura. Em 1944, seu pai é deportado para o campo de Dachau e Tova, junto com sua mãe, é enviada em um trem de gado para Auschwitz-Birkenau. Ela tem 5 anos. Quando o vagão se abre, a linguagem se reduz a ordens gritadas, cães latindo e a fumaça constante dos crematórios. Ao contrário da maioria das crianças, Tova não é morta ao chegar. Esse detalhe marcará toda a sua vida. Ela pertence ao pequeno grupo de menores selecionados para viver, ao menos temporariamente. Ela é raspada, tem a roupa retirada e recebe um número tatuado no braço. Esse número anula o nome, mas também garante, paradoxalmente, uma forma de memória. Décadas depois, esse número será a prova material de sua história diante das câmeras. Em 1944, porém, significa apenas que ela entrou no sistema do campo como prisioneira numerada, confinada no Kinderlager, o campo das crianças dentro de Auschwitz. Ali, a infância se redefine como sobrevivência diária, suportar a fome, o frio, a violência e as epidemias, aprendendo a não chamar atenção.
Tova sempre lembrará que aos 5 anos ela já não concebia um mundo fora de Auschwitz. Ela não sabia que existiam cidades normais, escolas, parques. Seu universo era a lama do barracão, os gritos em alemão, as chaminés acesas. Do ponto de vista histórico, isso mostra o grau de desarraigo que o sistema nazista conseguiu impor. Não apenas matava corpos, mas também limitava o horizonte mental dos sobreviventes mais jovens aos limites físicos do campo. A menina internaliza uma lógica absurda. O dia em que não te escolhem para nada, o dia em que passas despercebida, é um dia ganho. O episódio mais extremo que marcará sua memória acontece no dia 7 de outubro de 1944. Nesse dia, Tova e outras crianças são levadas para a câmara de gás. Anos depois, os historiadores relacionarão essa data com a revolta do Sonderkommando em Auschwitz, quando prisioneiros que trabalhavam nos crematórios explodiram parte das instalações. Para uma menina de 5 anos, tudo o que resta é a sensação de ter estado em um lugar de morte, do qual, por algum erro técnico e pela ação desesperada de outros prisioneiros, ela saiu com vida. Ela é uma das pouquíssimas pessoas que pode dizer que esteve dentro de uma câmara de gás de Auschwitz e sobreviveu. Esse fato, biograficamente único, a tornará, mais tarde, uma testemunha particularmente relevante. O inverno de 1944 a 45 traz consigo o colapso do Terceiro Reich. À medida que o Exército Vermelho se aproxima, os nazistas tentam apagar as evidências de seus crimes, destroem documentos, detonam crematórios, organizam marchas da morte para evacuar os prisioneiros para o interior do Reich. Em janeiro de 1945, Tova e sua mãe deveriam ter sido parte de uma dessas colunas condenadas a caminhar quilômetros na neve, sem comida, com aqueles que caem sendo executados na beira da estrada. Em vez disso, as duas se escondem na enfermaria, entre cadáveres, fingindo estar mortas. O camuflagem extrema, usar a presença de outros corpos como escudo. Quando os alemães abandonam o campo, elas permanecem lá, imóveis, até que os soldados soviéticos entram em Auschwitz no dia 27 de janeiro. A imagem de Tova, uma menina extremamente magra levantando o braço tatuado para a câmera de um fotógrafo soviético, se tornará uma das fotografias emblemáticas da libertação. A libertação não é, no entanto, o fim da traumática história, mas o início de uma nova etapa, marcada pela doença e pelo desarraigo. Tova e sua mãe passam por hospitais, sanatórios para doentes de tuberculose, campos de pessoas deslocadas. Voltaram para Tomaszów Mazowiecki e descobrem que a casa da família foi destruída e que quase toda a sua família extensa foi assassinada. Nessa cidade, onde antes viviam cerca de 5.000 crianças judias, só restam vivas 5. Tova é uma delas. É um dado frio, estatístico, mas também uma chave para entender o peso moral que ela carregará durante toda a sua existência. Cada dia de sua vida adulta é vivido sob a consciência de ter sobrevivido quando quase nenhuma outra criança do mesmo lugar o fez. O retorno de seu pai de Dachau, tempos depois, permite reconstruir um núcleo familiar mínimo. Passam alguns anos na Polônia, em um país agora comunista, hostil a muitas formas de vida judaica. Como tantas outras famílias, decidem emigrar. Em 1950, quando Tova tem 12 anos, a família embarca para os Estados Unidos e se instala em Brooklyn. A menina de Auschwitz se torna adolescente em Nova York, confrontada com o choque de idiomas, costumes e expectativas. Na escola, a guerra existe nos livros didáticos. Para ela, ainda cheira a fumaça e desinfetante. Os tatuagens no braço, que na Polônia eram uma marca compartilhada entre sobreviventes, na América são uma raridade que desperta curiosidade e, às vezes, repulsa. A estratégia de muitos desses jovens é o silêncio. Estudam, trabalham, se adaptam, sem falar muito sobre de onde vêm. Ao contrário de outros sobreviventes que se afastam de qualquer forma de reflexão sobre o trauma, Tova escolhe um caminho que combina integração e elaboração. Ela estuda psicologia no Brooklyn College, depois literatura no City College de Nova York e serviço social na Universidade Rutgers. Não é um trajeto neutro. Formar-se como terapeuta, no seu caso, implica sistematizar, com ferramentas clínicas, uma experiência que vem de muito tempo atrás. Mais tarde, ela ensinou na Universidade Hebraica de Jerusalém e dirigiu por mais de 20 anos o serviço de família judaica nos condados de Somerset e Warren.
Trabalhou com famílias migrantes, com vítimas de violência, com pessoas quebradas por diferentes formas de perda. Em cada consulta, ela atuou não apenas como uma profissional, mas como alguém que conhece, em primeira mão, o que significa o mundo desabar. Durante décadas, a história de sua infância circulou em círculos limitados. Palestras em escolas, sinagogas, universidades. Seu testemunho aparece no livro Kinderlager, publicado por Milton J. Nieuwsma em 1998, que reúne a experiência de várias crianças sobreviventes de Auschwitz. Mais tarde, em 2022, publica suas próprias memórias, The Daughter of Auschwitz, escritas junto ao jornalista Malcolm Brabant. Ali, ela reconstrói, com uma precisão que mistura memória pessoal e contexto histórico, a vida no gueto, o traslado para Starachowitz, a deportação, o Kinderlager, a câmara de gás, a libertação e o longo caminho até uma vida relativamente estável nos Estados Unidos. O livro não apenas adiciona detalhes à historiografia acadêmica, também oferece às gerações jovens uma porta de entrada emocional ao passado. A grande transformação de seu papel público ocorre, no entanto, apenas na década de 2020. Em um contexto de crescente desinformação, relativização e negacionismo do Holocausto, seu neto decide criar uma conta de TikTok para ela. Do salão da casa familiar em Nova Jersey, o jovem filma vídeos curtos nos quais Tova responde perguntas sobre a vida em Auschwitz, mostra seu tatuagem, explica o que sentia quando tinha 6 anos e descreve, em termos simples, cenas que nos livros geralmente aparecem envoltas em uma linguagem solene. O que, a princípio, é um projeto doméstico se torna rapidamente um fenômeno global. Milhões de visualizações, mensagens de todo o mundo, jovens que, pela primeira vez, ouvem a palavra Auschwitz, não em uma sala de aula, mas na tela de seu telefone. Essa presença nas redes sociais tem várias camadas. Para os historiadores da memória, representa a transição da era dos testemunhos para a era digital da memória, onde as vozes dos sobreviventes ficam registradas em formatos que continuarão circulando quando eles não estiverem mais aqui. Para Tova, também é uma forma de cumprir o que considera uma obrigação moral: falar em nome de 1,5 milhão de crianças judias assassinadas cujos nomes ninguém tatuou. Ela já disse mais de uma vez: ser sobrevivente implica uma responsabilidade. Essa responsabilidade a levou, além disso, a discursos de alta visibilidade institucional, como sua intervenção na cerimônia do Dia Internacional de Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto em Auschwitz, em 2025, e seu convite para se dirigir ao Bundestag alemão em janeiro de 2026. A menina que se escondeu entre cadáveres em Birkenau se encontra, 80 anos depois, tomando a palavra perante o parlamento do país que projetou aquele sistema de morte. Hoje, Tova Friedman vive, antes de tudo, como uma idosa que carrega nos ombros uma biografia pouco comum. Casada por 60 anos, mãe de 4 filhos, avó de 8 netos, residente em Nova Jersey, preocupada com a política contemporânea e com o futuro de seus descendentes. Em entrevistas recentes, ela se declara cética em relação a muitos líderes atuais e teme que o mundo não tenha aprendido o suficiente com a Shoah. Mas também afirma que sua fé judaica e sua família lhe deram uma estrutura de sentido. O cotidiano convive com episódios excepcionais, como a publicação de suas memórias em vários idiomas, ou a sensação de estar falando com jovens de diferentes continentes pela tela de um telefone. No seu caso, reconstruir a vida não significou esquecer nem fechar a história em um passado distante, mas precisamente integrá-la ao seu presente. O número tatuado em seu braço ainda é visível. Ela não o esconde. O mostra repetidamente porque sabe que, em um mundo saturado de imagens, aquele fragmento de pele é uma das poucas provas que ainda podem interpelar diretamente quem olha. Cada vez que levanta o braço diante da câmera ou de um grupo de estudantes, a distância entre a menina do Kinderlager e a terapeuta aposentada se encurta. Sua velhice é marcada por um movimento duplo. É uma etapa de fragilidade física, mas também de máxima exposição pública. Atrás do museu, Sam Harris, do gueto e do campo de Częstochowa, Chicago. Se hoje alguém entra no Illinois Holocaust Museum and Education Center, nos arredores de Chicago, é fácil ver o prédio, as exposições, as visitas escolares.
Mais difícil é imaginar que uma parte de tudo isso nasceu na memória de uma criança que passou anos escondida, faminta e aterrorizada, em um gueto e em um campo de trabalho na Polônia ocupada. Essa criança se chamava Slamek Rzeznik. Hoje, o mundo o conhece como Sam Harris. Ele nasceu em 1935 em Dęblin, uma pequena cidade polonesa às margens do Vístula, em uma família judaica ortodoxa numerosa. Era o caçula de 7 irmãos. Seu pai era sofer, escriba de textos sagrados, uma figura respeitada na comunidade. A vida, nesses primeiros 4 anos, se passava entre a escola, a sinagoga e os jogos infantis, em um ambiente onde a identidade judaica era visível e cotidiana. Esse mundo desapareceu de repente quando, em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Pouco depois foi criado o gueto de Dęblin. Sam, seus pais e seus 7 irmãos foram obrigados a se mudar para lá junto com milhares de outros judeus. Durante quase 3 anos, o gueto foi o seu universo fechado. Fome, superlotação, doenças e violência marcavam o cotidiano. Sob a ótica de uma criança, o gueto é lembrado como um lugar onde a rua era perigosa e as batidas podiam começar a qualquer momento. Os jogos eram interrompidos pelos gritos dos soldados, o barulho dos caminhões, as ordens empurrando as pessoas. A escola deixou de existir. As prioridades passaram a ser conseguir um pedaço de pão e desviar dos guardas. A liquidação do gueto em 1942 é um dos momentos-chave de sua vida. Em um dia, caminhões cheios de soldados entraram em Dęblin. Ordenaram que os judeus se concentrassem na praça do mercado. Quem não caminhava rápido o suficiente era espancado ou morto no ato. Sam, com apenas 7 anos, estava na fila de deportação com seu pai, segurando sua mão. Ele mal conseguia ver mais do que pernas, botas, o movimento das pessoas em direção aos vagões de trem. Ouvia disparos, choros, ordens. Seu pai, em um gesto que se repetiria em muitas outras histórias da Shoah, tomou uma decisão instantânea. O empurrou para fora da fila e sussurrou para ele correr. Sam correu. Ninguém pareceu vê-lo. Ele conseguiu se esconder e encontrou sua irmã Sarah atrás de alguns tijolos. Os dois ficaram ali, observando como pais, irmãos e vizinhos eram levados para os vagões. Essa foi a última vez que ele viu sua mãe, seu pai e 5 de seus irmãos. Dias depois, soube, por rumores, que o destino daquele comboio tinha sido Treblinka, um dos campos de extermínio mais letais da Operação Reinhard. Do ponto de vista histórico, é um dado a mais nas estatísticas do genocídio. Da perspectiva de uma criança de 7 anos, é a origem de um vazio que o acompanhará por toda a vida. Após a liquidação, os poucos que restaram vivos foram realocados. Sua irmã mais velha, Rosa, foi designada como mão de obra escrava para um campo de trabalho perto de Dęblin. Lá, ela se tornou o principal apoio de Sam e Sarah. Ela os escondia sempre que podia, os mantinha fora de vista durante as seleções e contagens, os enfiava entre os adultos para que parecessem mais velhos do que eram. A lógica do campo era brutal. Apenas o trabalho justificava a vida. As crianças pequenas eram consideradas inúteis e, portanto, dispensáveis. Sobreviver para Sam significou aprender a não parecer uma criança. A vida cotidiana naquele campo girava em torno das sirenes, das contagens, do trabalho forçado e da fome constante. As lembranças que Sam conserva são fragmentadas, mas reveladoras. Longas filas sob chuva ou neve, guardas que batiam em quem se movesse, o medo de ser escolhido para um castigo ou uma deportação. A comida consistia em sopas aguadas e rações mínimas de pão. Dormiam superlotados e as doenças se espalhavam com facilidade. Nesse ambiente, a pequena rede de proteção que Rosa criava em torno dos seus irmãos era quase a única defesa. Em 1944, quando a situação militar do Reich começava a se deteriorar, Sam, Rosa e Sarah foram deportados para o complexo de campos de trabalho de Częstochowa, onde a empresa alemã Hazag explorava milhares de prisioneiros em fábricas de armamentos. Novamente, Rosa conseguiu esconder seus irmãos, desta vez em um ambiente ainda mais industrializado. Częstochowa não era um campo de extermínio como Treblinka, mas a mortalidade por fome, exaustão e doenças era altíssima. Os prisioneiros trabalhavam fabricando munições com pouca proteção e sob ameaça constante. Para Sam, o campo de Częstochowa foi o último cenário de sua infância sob domínio nazista.
Lá, ele aprendeu a se deslocar entre as máquinas, a encontrar esquinas onde os guardas não o vissem, a distinguir pelo tom de voz de um oficial se viria um golpe ou uma ordem. A violência era rotineira. As execuções públicas lembravam a todos qual era o preço de infringir as normas do campo. A única estratégia era seguir vivo até o dia seguinte. A estrutura familiar se reduziu a um triângulo de sobrevivência. Rosa como figura quase materna, Sarah como companheira de medo e Sam como o mais novo, protegido à custa de enormes riscos. Em janeiro de 1945, a frente oriental se aproximou de Częstochowa. Os alemães começaram a evacuar alguns campos por meio de marchas da morte, mas neste caso, a chegada do Exército Vermelho foi relativamente rápida. Quando os soviéticos entraram, Sam tinha 9 anos. Não havia escola, nem brinquedos, nem rituais de infância reconhecíveis. Ele sabia identificar armas, uniformes, tipos de barulho de botas. Sabia o que era ver um cadáver no chão e seguir caminhando para não ser o próximo. A libertação significou o fim imediato do perigo nazista, mas não o início de uma vida estável. 3 crianças estavam sozinhas em um país devastado. Após a guerra, Rosa assumiu de fato o papel de mãe. Durante 1945 e 1946, eles se moveram por diferentes áreas sob a administração aliada, em meio a milhões de deslocados. As estruturas comunitárias judaicas estavam devastadas. Muitos sobreviventes não sabiam se seus familiares ainda estavam vivos. Para os órfãos, a alternativa era entre lares de crianças, kibbutzim em formação ou emigração. Em 1946, Rosa tomou uma decisão crucial. Retirou Sam e Sarah da Polônia, os levou clandestinamente para a Áustria e conseguiu que organizações judaicas organizassem sua transferência para os Estados Unidos. Em 1947, os 2 irmãos chegaram a Nova York. Eles tinham 12 e 14 anos. Lá foram adotados por famílias diferentes. Slamek passou a se chamar Sam Harris, o sobrenome da família que o acolheu, e se mudou para Chicago. Com uma simples mudança de nome, sua vida entrou em um novo registro. Após guerra, para ele, foi a tarefa de aprender inglês, ir para a escola, trabalhar como adolescente e se encaixar em uma sociedade que não sabia muito sobre o Holocausto. O passado ficou encapsulado em pesadelos noturnos e em silêncios diurnos. Durante anos, Sam quase não falou sobre o que havia vivido. Ele fez parte do que muitos pesquisadores chamam de a geração do silêncio. Sobreviventes que, por vergonha, culpa, dor ou simples instinto de adaptação, deixaram o passado em segundo plano enquanto construíam uma nova vida. Estudou, fez o serviço militar, trabalhou, casou-se com Dede, teve filhos, se integrou plenamente na vida da classe média americana. Quem o tratava via um homem trabalhador, sociável, envolvido na sua comunidade. Apenas aqueles que estavam mais próximos percebiam que havia algo não dito. Sua esposa contou que conseguia perceber que a experiência o corroía por dentro, mas que ele se recusava a falar sobre isso. A reviravolta aconteceu em 1981, quando viajou a Jerusalém para participar do World Gathering of Jewish Holocaust Survivors. Lá, ele se reuniu pela primeira vez com milhares de pessoas que compartilhavam histórias semelhantes. Guetos, campos, fugas, orfandade. Esse encontro abriu uma porta. Sam compreendeu que seu silêncio, longe de protegê-lo, o isolava. Voltou para os Estados Unidos com uma convicção diferente. Ele tinha que contar sua história. Primeiro em pequenos grupos, depois em escolas, sinagogas, associações cívicas. A voz da criança de Demblin começou a encontrar um espaço na esfera pública. Com o tempo, seu compromisso com a memória se transformou em um projeto concreto, a criação de um grande museu do Holocausto em Illinois. Sam foi uma das forças motrizes por trás do Illinois Holocaust Museum e Education Center, um prédio de mais de 6.000 metros quadrados em Skokie. Não se tratava apenas de levantar paredes e vitrines, mas de projetar um lugar onde as novas gerações pudessem aprender o que aconteceu e por que isso importava. Para ele, o museu era uma resposta estrutural à perda de sua família. Se ele não podia devolver a vida a seus pais e irmãos, pelo menos podia contribuir para que suas mortes não ficassem dissolvidas no esquecimento. O seu papel não foi simbólico. Ele trabalhou na arrecadação de fundos, conversou com autoridades, se envolveu no design educacional. Com os anos, o museu se tornou uma instituição de referência e Sam, seu presidente emérito.
Lá não são apenas expostos objetos e documentos. Também se ouve sua história em um formato singular. Uma experiência interativa em que um holograma seu responde perguntas do público. A tecnologia permite que futuros visitantes continuem falando com ele quando ele já não puder fazê-lo pessoalmente. A voz de uma criança do gueto de Dublin, mediada por câmeras e algoritmos, se projeta para as décadas que virão. Além de seu trabalho institucional, Sam decidiu escrever. Junto com Cheryl Gorder, publicou Sammy, Child Survivor of the Holocaust, um livro em que narra sua infância no gueto e em Częstochowa com uma linguagem acessível, pensada para jovens leitores. Mais tarde, junto com sua esposa Dede, escreveu If Only My Belt Could Speak, onde usa um objeto cotidiano, o cinto que levou consigo durante anos, como fio condutor para falar sobre memória, identidade e resiliência. A escolha não é casual. Na ausência de túmulos familiares, os objetos se tornam testemunhas materiais do vivido. Como vive hoje Sam Harris? Ele vive como um homem de mais de 80 anos, que percorreu quase todo o arco do século XX e início do XXI, de um gueto na Polônia à presidência honorária de um museu nos Estados Unidos. Reside na área de Chicago, rodeado de filhos, netos e uma comunidade que o reconhece tanto por sua calidez pessoal quanto por sua história. Participa de atos de comemoração, concede entrevistas, recebe grupos de estudantes. Frequentemente, ele se apresenta não apenas como vítima, mas como um cidadão preocupado com o antissemitismo atual, o racismo e as perseguições contemporâneas. Ele insiste que a lição do Holocausto não é exclusiva dos judeus, mas universal. A vida cotidiana de Sam combina a rotina de qualquer idoso com momentos de alta intensidade simbólica. Cerimônias estatais, reconhecimentos como a Ellis Island Medal of Honor, reuniões com líderes comunitários. Em todas essas instâncias ele volta, uma e outra vez, à criança que foi. Conta como seu pai o empurrou para fora da fila, como sua irmã mais velha arriscou a vida escondendo-o, como sobreviveu em um sistema projetado para eliminá-lo. Cada audiência é distinta, mas a mensagem se repete. O que salvou Sam não foi a bondade do sistema, mas decisões individuais de resistência e solidariedade. Do ponto de vista do historiador, sua trajetória ilustra vários padrões comuns entre as crianças sobreviventes do Holocausto. Em primeiro lugar, a sobrevivência ligada a uma cadeia de decisões adultas, o empurrão do pai na fila para Treblinka, a coragem de Rosa escondendo-o em 2 campos distintos, as organizações internacionais que facilitaram sua imigração, a família americana que o adotou. Em segundo lugar, um longo período de silêncio após a guerra, em que reconstruir a vida implicou quase necessariamente marginalizar o passado. E por último, uma velhice em que a memória se torna um ofício. Falar, escrever, fundar instituições, deixar gravada a própria voz. Nascer em um campo de extermínio, Eva Clarke e a vida depois de Mauthausen. Quando falamos de crianças sobreviventes do Holocausto, costumamos imaginar meninos que tinham alguns anos quando a guerra estourou, que lembram de sua casa, da escola, do bairro. No caso de Eva Clarke, a história é ainda mais extrema. Ela nasceu diretamente em um campo de concentração, sobre um carro, na entrada de um dos locais de morte mais brutais do sistema nazista. Durante décadas, sua existência foi a prova viva de que mesmo no último momento, quando o Reich estava desmoronando, a maquinaria de extermínio continuava funcionando. Hoje, já idosa, vive na Inglaterra e transformou essa história improvável em uma ferramenta de educação e alerta contra o ódio. A vida de Eva começa antes do seu nascimento, com a história de seus pais. Sua mãe, Anka Bergman, nasceu em 1917 em uma família judia de Trebechovice, na então Tchecoslováquia. Estudou direito em Praga até que as leis antissemitas lhe fecharam as portas da universidade. Seu pai, Bernd Nathan, era um arquiteto judeu-alemão que se mudara para Praga fugindo do nazismo. Eles se casaram em 1940, já sob ocupação alemã. O casal foi deportado para o gueto-campo de Theresienstadt em dezembro de 1941, um lugar apresentado pela propaganda nazista como colônia modelo, mas que na realidade funcionava como um antepasto para Auschwitz e outros campos. Em Theresienstadt, Anka e Bernd tentaram manter algo parecido com uma vida em comum. Lá nasceu seu primeiro filho, Dan, também chamado George, no início de 1944. O bebê morreu de pneumonia aos 2 meses, em condições de superlotação,
fome e falta de atendimento médico. Para os historiadores, Dan é uma das muitas crianças de Theresienstadt que nunca apareceram nas estatísticas de deportação porque morreram dentro do próprio gueto. Para Anka, foi a primeira perda irreparável. Em setembro de 1944, Bernd foi deportado para Auschwitz. Não soube que sua esposa estava grávida novamente. Lá foi assassinado no dia 18 de janeiro de 1945, poucos dias antes da libertação do complexo. A documentação indica que ele morreu a tiros em um dos últimos massacres de prisioneiros, quando os nazistas tentavam apagar as provas e evacuar o campo. Anka ficou sozinha, sem marido, sem seu primeiro filho, grávida em um sistema que considerava as grávidas e os bebês como bocas inúteis que deveriam ser eliminadas ao chegar. No final de 1944, ela mesma foi deportada de Theresienstadt para Auschwitz. Na rampa de seleção, um médico da SS perguntou-lhe se ela estava grávida. Anka sabia que admitir isso seria uma sentença de morte. Mentiu e disse que não. Essa mentira lhe salvou a vida e é o primeiro elo direto na cadeia que permitiu que Eva nascesse. Após algumas semanas em Auschwitz, Anka foi enviada para um subcampo em Freiberg, onde trabalhou 6 meses como escrava em uma fábrica de armamentos. Lá, ela continuou escondendo sua gravidez, usando roupas largas, tentando não chamar a atenção nas contagens. Seu peso caiu abaixo de 35 quilos. No final de março e início de abril de 1945, com a frente soviética avançando, as autoridades nazistas decidiram evacuar esse subcampo. Anka, junto com outras prisioneiras, foi amontoada em vagões abertos de carvão. A viagem durou cerca de 17 dias, sem quase comida ou água, atravessando uma Alemanha em ruínas sob bombardeios e caos. Muitas mulheres morreram durante a viagem. Seus corpos eram jogados para fora dos vagões. Esse trem estava a caminho de Mauthausen, um campo de categoria grau 3, reservado para prisioneiros considerados irrecuperáveis. Quando o trem se aproximou da estação, Anka viu o nome Mauthausen pintado em um cartaz. Reconheceu. Sabia por rumores que era um lugar do qual quase ninguém saía vivo. O choque fez com que iniciasse o parto. Ela foi retirada do vagão e colocada sobre um carro entre a estação e a porta do campo. Lá, sem assistência médica, sem higiene, rodeada de outras prisioneiras exaustas e guardas armados, deu à luz. No dia 29 de abril de 1945, nasceu Eva Olga Natanová, que mais tarde seria chamada de Eva Clark. Pesava cerca de 1,5 kg. Sua mãe estava em ossos, com 35 quilos. Foi literalmente um nascimento à beira da morte. Eva costuma resumir sua sobrevivência em 3 razões que sua mãe mencionava. Primeiro, um dado assustador: em 28 de abril, os nazistas ficaram sem gás para a câmara de Mauthausen. Se o trem tivesse chegado alguns dias antes, provavelmente teriam sido enviadas diretamente para a morte. Segundo, em 30 de abril, Adolf Hitler se suicidou em Berlim, acelerando o colapso da estrutura de comando. E terceiro, em 5 de maio, a 11ª Divisão Blindada dos Estados Unidos libertou o campo. Entre 29 de abril e 5 de maio, Anka e sua bebê se agarraram à vida em condições extremas, alimentadas com substitutos mínimos de leite. Um cinegrafista do Army Signal Corps filmou a mãe e a recém-nascida, imagens que, décadas depois, serviriam como prova visual daquela história improvável. A libertação não significou um final feliz e imediato. Mauthausen era, segundo os relatos aliados, uma paisagem de cadáveres, doentes e pessoas à beira da morte. Anka e sua bebê foram transferidas para hospitais improvisados. A própria ideia de infância ainda não existia para Eva. Seus primeiros dias transcorriam entre barracões e salas médicas improvisadas. Quando estavam fortes o suficiente, retornaram à Praga, onde se hospedaram com um primo que havia sobrevivido. Lá, Anka teve que assimilar completamente a magnitude da perda. Seu marido, seus pais e suas 2 irmãs haviam sido assassinados em Auschwitz. A criança que ela carregava nos braços era o único resto vivo de uma família extensa destruída. Em fevereiro de 1948, em uma Tchecoslováquia que acabara de cair sob controle comunista, Anka se casou com Karel Bergman, um judeu tcheco que havia escapado para o Reino Unido em 1939, se alistado como intérprete na Royal Air Force e também perdera sua família na Shoah. Eles compartilhavam idioma, origem e trauma. Mais tarde, Karel adotou legalmente Eva, que passou a ter o sobrenome Bergman.
No mesmo ano, a família deixou o país em direção ao Ocidente. Sua ideia inicial era emigrar para o Canadá, mas um trabalho para Karel no país de Gales mudou o destino. Eles se instalaram em Cardiff, onde começaria a vida normal de uma criança nascida em um campo. A infância de Eva no país de Gales foi em muitos aspectos a de qualquer filha de imigrantes. Ela frequentou escolas locais, aprendeu inglês com sotaque galês, brincou em bairros onde quase ninguém sabia que ela tinha sido uma bebê do campo. A Shoah estava presente em casa, mas não dominava todas as conversas. Anka, como muitas mães sobreviventes, equilibrava a proteção da filha e a honestidade. Um episódio específico marcou a tomada de consciência de Eva. Um dia, ao voltar da escola, viu que a bolsa de sua mãe tinha as iniciais AN. Ela se chamava Bergman e perguntou por que a bolsa não tinha AB. Anka então explicou com cuidado que seu sobrenome de solteira era Natanová, que antes havia se casado com um homem chamado Bernd Nathan, e que esse homem, seu pai biológico, havia sido assassinado em Auschwitz. Também contou que tinha um irmão mais velho, Dan, que morreu de bebê em Theresienstadt. Esse gesto de honestidade, segundo Eva, lhe deu uma base sólida. Ela sabia quem era, de onde vinha e o que tinha perdido. A identidade de nascida em Mauthausen foi durante muitos anos um dado íntimo, não um elemento público. Eva cresceu, passou em exames, mudou-se para Cambridge, casou-se com Malcolm Clark e teve 2 filhos. Trabalhou por 20 anos como administradora no Cambridge Regional College. Na vida profissional, era uma funcionária eficiente. Na vida familiar, uma mãe que, como muitos refugiados de segunda geração, misturava humor, exigências e o peso de uma história passada. Só em círculos restritos ela contava, às vezes, que tinha nascido em um campo de concentração. Um detalhe marcante de sua biografia conecta, de forma quase irônica, a frente aérea da guerra com sua história familiar. O pai de seu marido, Kenneth Clark, foi navegador de bombardeiro na RAF e participou do bombardeio de Dresden em fevereiro de 1945, enquanto Anka estava escondida com outras prisioneiras perto daquela cidade durante sua passagem pelos diversos campos. É um exemplo de como as trajetórias de vítimas e participantes no esforço de guerra aliado se cruzam décadas depois, quando as narrativas de guerra se transformam em histórias familiares complexas. O grande giro na vida pública de Eva ocorreu por volta do ano 2000. Até então, ela havia falado pouco em público sobre o Holocausto. A morte de seu padrasto Karel, o envelhecimento de sua mãe e o aumento do interesse educacional pela Shoah no Reino Unido criaram um novo contexto. Eva foi convidada pela Holocaust Educational Trust para dar testemunhos em escolas e eventos comemorativos. Ela descobriu que a combinação de sua própria voz com a história de Anka tinha um impacto enorme em adolescentes, que em muitos casos não haviam ouvido falar em detalhes sobre campos como Mauthausen. Ela deixou seu trabalho administrativo e se dedicou quase completamente à educação sobre o Holocausto. Desde então, ela falou em centenas de escolas, universidades, bases militares e órgãos públicos. Viajou com grupos de estudantes britânicos para a Polônia e Áustria, guiando-os por locais como Theresienstadt, Auschwitz e Mauthausen, e relatando em loco a história de seus pais e seu próprio nascimento. Participou de cerimônias oficiais, como os aniversários da libertação de Mauthausen organizados pelo governo austríaco, e em projetos de memória nos quais seu testemunho foi gravado em vídeo para ser utilizado no futuro. Sua história também faz parte da obra Born Survivors, da escritora Wendy Holden, que conta a vida de 3 mulheres jovens grávidas no sistema de campos nazistas e dos bebês que conseguiram tirar com vida daquele ambiente. O livro teve ampla divulgação e situou Eva, junto com as outras 2 filhas das protagonistas, como símbolo de uma categoria muito específica: os bebês nascidos no Holocausto, uma minoria ínfima que representa o oposto da política nazista de aniquilação da vida judaica. O reconhecimento institucional ao seu trabalho chegou com o tempo. Em 2015, ela recebeu um doutorado honoris causa em Direito pela De Montfort University, por sua contribuição à educação sobre o Holocausto. Em 2019, foi distinguida com a British Empire Medal na lista de honores de Ano Novo, junto com outros 3 sobreviventes, por serviços à educação sobre o Holocausto.
Em 2023, o distrito de Blaenau-Gwent, no país de Gales, concedeu-lhe a liberdade da comarca, uma honra simbólica que sublinha o vínculo entre sua história pessoal e a comunidade onde cresceu. Ao contrário de Tova Friedman ou Sam Harris, que emigraram quando crianças para os Estados Unidos, Eva se considera britânica e tcheca ao mesmo tempo. Mora em Cambridge, tem filhos e netos e mantém uma agenda de atividades que, para alguém da sua idade, seria exaustiva. Palestras, entrevistas, viagens comemorativas. No seu dia a dia, combina as tarefas domésticas e familiares com a revisão de e-mails de escolas que pedem sua presença, com a preparação de discursos para o Dia da Memória do Holocausto e com a leitura de notícias nas quais vê, com preocupação, a persistência do antissemitismo e outras formas de racismo na Europa. Em seus testemunhos, ela insiste em duas ideias-chave. A primeira, que sua história é, em grande parte, a história de sua mãe. Sem a força física e mental de Anka, ela não existiria. Por isso, costuma se apresentar não só como sobrevivente, mas como filha de uma sobrevivente, destacando o papel da geração anterior. A segunda, que a lição do Holocausto não se limita ao passado. Repetidamente conecta o ódio racial que levou a Shoah com formas contemporâneas de desumanização, seja contra refugiados, minorias étnicas ou qualquer grupo transformado em bode expiatório. Ela não se limita a contar o que aconteceu, mas questiona o que se faz hoje com esse conhecimento. No seu caso, a infância não tem lembranças próprias dos campos, mas sua biografia está absolutamente moldada por essa circunstância. Seu lugar de nascimento, Mauthausen, aparece no seu certificado, em documentários, em relatórios. A pós-guerra lhe ofereceu uma infância normal no Reino Unido, mas essa normalidade estava enquadrada pelo luto de uma mãe que havia perdido quase toda a sua família e por um ambiente comunitário de refugiados. A vida adulta lhe trouxe uma profissão estável e uma família própria, mas também a responsabilidade de falar em nome daqueles que não puderam fazê-lo. Reconstruir a vida, no seu caso, significou construir uma existência plena, sem negar a origem em um lugar de morte. Ao contrário de muitos sobreviventes que escolheram o silêncio quase total, Eva assumiu, a partir de certa idade, que sua principal tarefa pública era contar essa história uma e outra vez, especialmente para os jovens que estão a várias gerações de distância dos fatos. Sua velhice é marcada pelo reconhecimento e pela exposição, mas também pelo cansaço lógico de quem repetiu seu testemunho centenas de vezes. Quando a ouvimos hoje, entende-se que ela não fala apenas por si mesma. Ela fala por seu pai assassinado, por seu irmão que morreu em Theresienstadt, pelos bebês que não conseguiram nascer em outros vagões. Amy Arbel, uma infância, entre campos e uma velhice entre memórias. Nasceu em 1937, em Haia, em uma família judia integrada, tranquila, de classe média. Seus pais, Julia e Jacob, haviam construído uma vida normal na Holanda. 3 filhos, avós morando a poucos metros, uma comunidade judia numerosa, escolas, comércios, um ritmo de cidade europeia que parecia estável. Essa normalidade é importante de ter em mente, porque tudo o que vem depois é uma ruptura de algo que até então se percebia como seguro. Quando a Alemanha invade os Países Baixos em maio de 1940, as primeiras medidas antissemitas ainda não são vividas como uma sentença de morte, mas como uma degradação progressiva de direitos. Restrições trabalhistas, toques de recolher, proibição de certos espaços, a obrigatoriedade de usar a estrela amarela. Para uma menina de 4 anos, essas mudanças não se traduzem em conceitos políticos. Traduzem-se em olhares, sussurros, na sensação de que ser quem você é se tornou perigoso. Países Baixos. Em 10 de novembro de 1942, a ficção da vida cotidiana se rompe totalmente. A polícia neerlandesa, subordinada à SS, irrompe na casa da família. Não são soldados desconhecidos em uma frente distante, são uniformizados que falam a língua do bairro. A família é detida e enviada para o campo de trânsito de Westerbork, o lugar intermediário entre a vida civil e a máquina de deportação para o leste. Ali, por mais de 1 ano, a menina aprende que o mundo pode se reduzir a barracas, listas e trens. Campo de trânsito de Westerbork. Westerbork não é um campo de extermínio, mas é a antecâmara logística de Auschwitz e Sobibor. De seus trilhos saem comboios semanais. Os adultos sabem que cada lista pode ser a última. Para uma criança, o que resta é um clima de ansiedade constante que impregna até mesmo os momentos normais, a comida, o jogo, as noites.
Nos testemunhos posteriores, Amy lembra menos de cenas concretas e mais de emoções, medo, confusão, a percepção turva de que algo irreparável está acontecendo com sua família. Em fevereiro de 1944, a rede de deportações se estreita. O pai é enviado para Buchenwald e depois para um subcampo de trabalhos forçados, onde morrerá ainda naquele ano. A mãe e os 3 filhos são separados dos avós, que serão enviados para Auschwitz e mortos logo em seguida. Para uma menina de 7 anos, a morte não é formulada como assassinato ideológico, mas como desaparecimento sem retorno. De repente, pessoas que sempre estiveram lá já não estão mais, e ninguém oferece uma explicação que ela possa entender. Campo de concentração de Buchenwald. A próxima etapa é o campo de mulheres de Ravensbrück. Lá, mãe e filhos chegam a um universo onde a violência é sistemática, planejada, mas também arbitrária. A menina é pequena demais para compreender a estrutura do campo, as hierarquias entre esse, capos e prisioneiras. O que ela registra são cheiros, gritos, frio, fome e a sensação de estar presa em um espaço onde não há refúgio. Mais tarde, ela dirá que muitas lembranças dessa época são imagens soltas, quase fotogramas sem continuidade, e zonas em branco onde a memória simplesmente não entra. Campo de concentração de Ravensbrück. No início de 1945, quando o sistema nazista começa a desmoronar, a família é transferida para Bergen-Belsen. Se Ravensbrück era o lugar da disciplina brutal, Bergen-Belsen é o da desintegração total. Superlotação extrema, doenças, corpos não enterrados, fome em estado terminal. A menina se move entre corpos exaustos, vê sua mãe lutando para conseguir qualquer resto de comida, aprende a identificar o som da tosse dos moribundos. Mais tarde, os investigadores falarão de catástrofe humanitária. Na mente de uma criança, é a constatação de que o mundo pode se tornar um lugar onde a morte é a norma e a vida, a exceção. Campo de concentração de Bergen-Belsen. Quando as tropas britânicas libertam o campo em abril de 1945, a menina tem 7 ou 8 anos. Oficialmente, a guerra termina para ela. Na prática, começa outra forma de sobrevivência. A mãe, devastada pela fome e pelas doenças, morre pouco depois da libertação. O pai e os avós já foram mortos. A menina sai do campo como sobrevivente, mas também como órfã, desnutrida e com uma história que ninguém sabe bem como ouvir. Reino Unido. Como tantas outras crianças libertadas dos campos, ela é enviada para a Suécia para sua recuperação. Em Malmö, passa meses recebendo comida, cuidados médicos e uma certa estabilidade material. Mas a saúde física não repara o rasgo emocional. Em entrevistas posteriores, ela contará que, mesmo ali, sentia que o mundo era frágil, provisório, que tudo poderia desmoronar novamente. Sua identidade está fragmentada. É pequena demais para articular um relato coerente, mas grande demais para esquecer. Malmö. Com a ajuda das listas da Cruz Vermelha, seu irmão mais velho localiza seu nome na Suécia e consegue trazê-la de volta para os Países Baixos. Lá, eles entram em uma família adotiva que recebe crianças judias órfãs. No papel, é uma história de resgate. Na experiência concreta da menina, se torna outra etapa de violência e abusos. Na casa de acolhimento, ela adoece de tuberculose e passa quase um ano inteiro na cama, isolada, vulnerável. Sofre abusos do pai adotivo. Não é apenas o trauma dos campos, é a mensagem devastadora de que até mesmo aqueles que deveriam protegê-la podem machucá-la. Esse dado é crucial para entender como vivem muitos sobreviventes hoje. O horror não se encerra com a libertação. Ele se recicla em novas formas de vulnerabilidade, muitas vezes invisíveis para a narrativa oficial. No pós-guerra, a Europa quer se reconstruir, olhar para frente. As crianças que voltam dos campos são vistas às vezes como afortunadas, mas muitos, como Amy, carregam uma dupla carga, o trauma nazista e as feridas infligidas depois por adultos que não souberam ou não quiseram cuidar delas. Aos 9 anos e meio, a menina entra pela primeira vez em uma escola Montessori. É um ponto de inflexão. Ali, ela encontra um ambiente onde sua curiosidade é valorizada, onde pode aprender no seu ritmo, onde não é apenas a menina do campo, mas uma aluna com nome próprio. A educação, neste contexto, não é apenas transmissão de conhecimento, é um espaço de reconstrução da autoestima. Pela primeira vez, alguém lhe mostra que ela pode tomar decisões, explorar, errar sem ser castigada brutalmente.
Escola Montessori. Em 1949, a família adotiva emigra para Israel. Para muitos sobreviventes, a criação do Estado judeu representa a promessa de um lar definitivo. Para Amy, a realidade é mais ambígua. Eles são alojados primeiro em um antigo acampamento militar britânico e depois em um kibbutz. No papel, é uma comunidade solidária, igualitária, onde todos compartilham trabalho e recursos. Na prática, para uma jovem marcada pelo trauma, é também um lugar onde outros voltam a decidir por ela. Horários, tarefas, até aspectos íntimos da vida são regulamentados. A mensagem subjacente, mais uma vez, é que seu corpo e seu tempo pertencem aos outros. Com o tempo, ela decide abandonar o kibbutz e se mudar para Haifa. É um gesto pequeno se visto de fora. De dentro, é um ato radical de autodeterminação. Depois de anos em campos, orfanatos, famílias adotivas e comunidades onde sempre alguém decide por ela, ela muda de cenário por escolha própria. Escolhe uma cidade, um trabalho, uma trajetória. Aos poucos, e não sem recaídas, começa a construir uma vida adulta. Trabalha em uma clínica psiquiátrica, primeiro como secretária e depois como responsável administrativa. Casa-se, tem 3 filhas, forma uma família que não se define apenas pelo que lhe fizeram, mas pelo que ela decide fazer. Aqui aparece outro traço comum entre muitos filhos sobreviventes já idosos: a capacidade de funcionar por décadas sem que o entorno conheça a profundidade do trauma. Amy trabalha, cria suas filhas, paga contas, faz compras no supermercado. De fora, é uma cidadã israelense como qualquer outra. Por dentro, as memórias se ativam de forma imprevisível. Um cheiro de fumaça, um trem, um uniforme, uma palavra em alemão podem disparar flashbacks que a devolvem a Ravensbrück ou a Bergen-Belsen. Durante muito tempo, ela não fala sobre isso, nem com colegas, nem com vizinhos, às vezes nem mesmo com sua própria família. Na velhice, no entanto, ela faz uma reviravolta. A partir de 2012, aceita se tornar uma testemunha pública. Começa a viajar regularmente para a Alemanha, especialmente para a antiga sede do campo de Ravensbrück, para falar com estudantes, professores e grupos de jovens. Não o faz a partir do conforto de uma história superada, mas da consciência de que essas experiências continuam vivas em seu corpo. Ela mesma insiste que não quer compaixão. O que busca é compreensão e responsabilidade. Memorial de Ravensbrück. Seu papel como testemunha não se limita a conferências tradicionais. Ela participa de projetos de educação artística, como Sound in the Silence, que combina teatro, música e memória em espaços históricos vinculados ao nazismo. Ali, jovens europeus dialogam com sobreviventes e transformam essas histórias em obras que eles mesmos interpretam. Para Amy, esses projetos oferecem algo que os relatórios acadêmicos não podem: uma forma de compartilhar emoções sem reduzi-las a dados. Para os estudantes, oferecem um contato direto com alguém que não é uma figura de livro de história, mas uma pessoa que continua se perguntando o que significa viver depois de tudo aquilo. Sound in the Silence. Em paralelo, ela se envolve em um trabalho incomum. Permite que uma artista transforme sua vida em uma novela gráfica. A desenhista alemã Barbara Jelling passa anos entrevistando-a, revisando arquivos, contrastando documentos. O resultado não é uma hagiografia nem um folhetim dramático, mas uma exploração visual do que significa lembrar e, sobretudo, do que significa não poder lembrar completamente. Páginas onde o traço se interrompe ou se torna negro mostram silêncios que nem mesmo as palavras podem preencher. Essa obra, que combina a infância em Haia, os campos, o pós-guerra na Europa, a imigração para Israel e a velhice como testemunha, tem um efeito curioso. Devolve a Amy sua própria história, organizada, visível. Muitos sobreviventes disseram algo semelhante ao publicar memórias ou participar de documentários. Pela primeira vez, veem sua vida como uma sequência, não apenas como fragmentos desconectados. No caso de Amy, além disso, o formato de quadrinhos permite que adolescentes que nunca pisaram a Europa nem ouviram falar de Ravensbrück se aproximem de sua experiência sem a barreira de um texto acadêmico. Atualmente, ela vive perto de Haifa, aposentada de seu trabalho administrativo, com filhas e netos, cercada por objetos cotidianos que não revelam a intensidade do vivido. Ela tem reconhecimento público, prêmios, convites, viagens. Mas sua vida diária não é uma cerimônia permanente. Há compras, consultas médicas, conversas familiares, pequenos problemas domésticos.
A diferença é que, no seu caso, cada ruído de avião, cada notícia sobre antissemitismo, cada imagem de guerra na televisão se conecta com uma experiência pessoal de perseguição que nunca desaparece completamente. Ao mesmo tempo, ela desenvolveu uma filosofia simples e dura. Não se trata de superar o passado, mas de aprender a viver com ele. Não há fechamento, não há ponto final. Existem sim decisões concretas. Falar em escolas, embora isso seja difícil para ela, aceitar ser representada em uma novela gráfica, embora isso a exponha, viajar à Alemanha uma e outra vez, mesmo sabendo que o próprio cenário desperta lembranças. Sua velhice não é apenas a de uma vítima sobrevivente, é a de uma mulher que transformou sua biografia em ferramenta pedagógica, sabendo que essa tarefa não cura as feridas, mas pode ajudar a evitar que se repitam. Em 2023, quando eclode uma nova onda de violência no Oriente Médio, ela se encontra precisamente em uma antiga sede de campo nazista, atuando como testemunha. Em uma mensagem para sua colaboradora, conta que, paradoxalmente, se sente mais segura nesse lugar carregado de memória do que em seu próprio país. A frase resume quase um século de história. Uma mulher judia, sobrevivente de Ravensbrück e Bergen-Belsen, que se sente protegida dentro de uma antiga prisão nazista convertida em memorial, enquanto fora do recinto o mundo volta a se abalar pelo ódio e pela guerra. 70.072. Lídia Maximovich, a menina de Mengele que escolheu não odiar. No dia 26 de maio de 2021, no pátio de São Damaso, no Vaticano, uma idosa arregaçou a camisa diante do Papa Francisco. Em seu antebraço esquerdo apareceu um número, 70.072. O Papa olhou em silêncio, inclinou-se e beijou-o. Ela se chama Lídia Maximovich, deportada para Auschwitz-Birkenau quando ainda não tinha 3 anos, usada como cobaia humana por Joseph Mengele. Esse número a acompanhou por toda a vida. Esse gesto condensou sua biografia. O corpo de uma mulher idosa, a marca de uma menina prisioneira e a tentativa de transformar essa memória em algo que fale de dignidade, não de vingança. Lídia não nasceu na Polônia, mas na Bielorrússia, então parte da União Soviética. Seu nome de nascimento foi Ludmila Boksarova, nascida em dezembro de 1940 perto de Novi Sambor e criada com seus pais, Anna e Alexei, na pequena aldeia de Pribitki, perto de Polotsk. Era um ambiente rural com avós, animais, uma vida que do ponto de vista da história poderíamos chamar de normal. Essa normalidade durou pouco. A família foi acusada de ter contatos com partisanos e presa. Passaram várias semanas na prisão em Vitebsk, junto a outros camponeses e famílias inteiras. Para uma menina de 2 anos, são grades, frio e uma sensação precoce de perigo. Um dia, os prisioneiros são conduzidos a uma estação e empurrados para vagões de carga. Portas fechadas, temperaturas abaixo de 0, sem banheiros, quase sem água e comida. O trem viaja durante dias para um destino desconhecido. Quando finalmente para, ao abrirem as portas, o primeiro que Lídia vê são homens armados com uniformes escuros, cachorros latindo e luzes que cortam a noite. É 4 de dezembro de 1943. A família chegou ao complexo de Auschwitz-Birkenau. A seleção na plataforma é imediata. Gritos em alemão, filas separadas, adultos tentando não perder de vista as crianças. Lídia lembra da cena principalmente como barulho e medo. Seus avós, mais velhos, são enviados diretamente para as câmaras de gás, junto com idosos, doentes e aqueles considerados inaptos para o trabalho. É a última vez que os vê. Sua mãe, Ana, passa pela seleção e é enviada para o trabalho forçado. A menina permanece ao lado dela por enquanto, dentro do grupo de mulheres e crianças destinadas à quarentena. Nos barracões da quarentena, tiram-lhes as roupas, entregam-lhes uniformes listrados e raspam suas cabeças. Depois vem o tatuagem, nos adultos e nas crianças. Ana recebe o número 70.071. Sua filha, o número 70.072. O número substitui o nome. Na lógica do campo, essa tatuagem é um instrumento de desumanização. Na lógica da memória, ela se tornará décadas depois um documento permanente, impossível de perder ou falsificar. Logo, mãe e filha são separadas. Ana vai para um barracão de trabalho, Lídia para o barracão das crianças. Esse prédio é, ao mesmo tempo, dormitório, sala de espera e laboratório para os experimentos de Joseph Mengele. Lá se misturam crianças de toda a Europa ocupada.
O idioma cotidiano é uma gíria feita de pedaços de polonês, alemão, húngaro, ídish e russo. A regra básica que a menina aprende é simples e brutal. Não falar muito, não brincar, não chamar atenção. A fome, o frio, os piolhos e a saudade de sua mãe são o pano de fundo permanente. É nesse barracão onde aparece Mengele. Lídia o lembrará para sempre pelas suas botas impecavelmente lustradas e por um olhar que ela descreve como possuído. Para as crianças, sua presença significa terror. Ele entra, lê os números tatuados, aponta aqueles que serão levados para o hospital do campo. Lá, Lídia e outras crianças pequenas são submetidas a extrações massivas de sangue, injeções de substâncias salinas e outros procedimentos sem anestesia, sem explicação. Após uma dessas visitas médicas, a menina não reconhece nem mesmo sua própria mãe. Seu corpo está coberto de feridas, está pálida e fraca, tem problemas de visão. Do ponto de vista médico, são experimentos pseudocientíficos. Do ponto de vista da criança, são sessões de dor absoluta, rodeadas de um ritual frio de bata branca, instrumentos e ordens. Durante anos, Lídia pensará que, se a escolheram para isso, foi porque não era uma boa menina, porque merecia um castigo. Essa é uma das sequelas psicológicas mais frequentes entre as crianças do Holocausto, internalizar a culpa pelo que os adultos fizeram. Nos últimos meses de guerra, a situação em Auschwitz muda. Os nazistas começam a evacuar o campo, organizam marchas da morte para o interior do Reich, destroem provas. Anna é incluída em uma dessas colunas e enviada para Ravensbrück e depois para Bergen-Belsen. Lídia, por sua vez, fica em Birkenau, junto ao grupo de crianças do qual fazia parte. Mais uma vez, uma decisão tomada por outros se tornará, anos depois, uma linha divisória entre a vida e a morte. No dia 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho entra em Auschwitz. Encontra barracões cheios de doentes, cadáveres, crianças desnutridas. Entre elas está Lídia, com 5 anos, o número tatuado no braço, sequelas físicas dos experimentos e sem família à vista. Nos dias seguintes, habitantes de Oświęcim e das vilas próximas vão até o campo para ajudar, trazer comida e oferecer casas. Um casal polonês, Bronisława e Ryszard Rydzikowski, se fixa na menina e decide levá-la para sua casa. 3 anos depois, adotam-na formalmente. Lídia passa a se chamar Lídia Rydzikowska. Na nova casa, ela vê pela primeira vez algo que no campo não existia. Uma cama com lençóis, uma cozinha, uma mesa com pratos. Aprende orações católicas, vai à missa, se integra a uma família polonesa que a cerca de afeto. Eles acreditam que sua mãe biológica morreu e assim a informam. Lídia cresce convencida de que é órfã. O número tatuado em seu braço se torna um problema, na escola, na rua, no verão, quando os braços ficam expostos. Muitas vezes o esconde com bandagens ou roupas longas. Durante anos, sente que é pior do que os outros, que há algo nela que a separa dos demais. Um detalhe de seu jogo infantil revela até que ponto o campo ficou gravado em sua mente. No pátio da casa, com outras crianças, ela às vezes brincava de concentração. Ela dava ordens em alemão aprendido de forma improvisada, organizava contagens, escolhia quem ia com o doutor e quem ficava no barracão. Não era uma recriação consciente do horror, mas a maneira como sua mente infantil tentava domesticar uma experiência que não entendia completamente. Na adolescência, esse passado segue sendo um fundo mudo, mas ativo. Lídia cursa estudos, consegue trabalho em um escritório de design na Polônia, tenta levar uma vida tão normal quanto seus recuerdos e o contexto político do pós-guerra lhe permitem. Durante muito tempo, não fala publicamente sobre Auschwitz nem sobre Mengele. Como muitos sobreviventes, opta pelo silêncio como estratégia de sobrevivência psíquica. Aos 19 anos, no entanto, a necessidade de saber mais se impõe. Começa a investigar se sua mãe realmente morreu. Através de contatos e arquivos soviéticos, descobre algo inesperado. Anna sobreviveu à Marcha da Morte, a Ravensbrück e a Bergen-Belsen, e a estava procurando. Em 1962, as duas se reencontram em Moscou. Quando a mãe a vê, desmaia. A imprensa soviética apresenta o encontro como o retorno de uma menina libertada de Auschwitz pelo Exército Vermelho. Para Lídia, é algo mais íntimo. A prova viva de que o vínculo inicial não foi totalmente destruído, embora as décadas tenham passado por cima. Após esse reencontro,
As autoridades soviéticas lhe oferecem a oportunidade de estudar na URSS, se estabelecer lá, refazer sua vida no país ao qual ela pertencia originalmente. Lídia decide outra coisa, retorna à Polônia. Lá, ela tem sua família adotiva, sua língua cotidiana, seu novo nome. Forma sua própria família, trabalha durante anos em um escritório de projetos de engenharia, se integra à vida civil da Polônia pós-guerra. A menina de Birkenau se torna funcionária, esposa, mãe e, mais tarde, avó e bisavó. Durante décadas, sua história circula em espaços limitados. A partir dos anos 90 e 2000, com o crescimento das iniciativas de memória na Polônia e na Itália, seu testemunho ganha uma visibilidade distinta. Lídia colabora com o Museu Judaico da Galícia, em Cracóvia, participando de encontros com jovens de muitos países. Ela se torna uma das protagonistas do livro L'infanzia rubata, I bambini liberati ad Auschwitz, da pesquisadora Helena Kubicka, centrado nas crianças liberadas do campo. Nessas atividades, o que ela oferece não é uma conferência acadêmica, mas uma conversa direta. Conta sobre o trem, o número, as botas de Mengele, a fome e depois a casa dos Ridikowski, a escola, a vida adulta. Na Itália, sua figura se torna especialmente conhecida. Viaja com frequência, convidada por associações como La Memória Viva. Participa de encontros em escolas, peregrinações a Auschwitz e atos de comemoração. Sua vida inspira um documentário, 70.072. La Bambina que non sapeva odiare, que percorre sua história entre a Bielorrússia, Birkenau e a Polônia contemporânea, com comentários de outros sobreviventes como Samuel Modiano e Liliana Segre. Também é publicada sua biografia La Bambina que non sapeva odiare, escrita junto ao jornalista Paolo Rodari, com prefácio do Papa Francisco. Em italiano, o título sublinha algo que ela repete com frequência, que, apesar de tudo, não conseguiu nem quis se deixar prender pelo ódio. O encontro com o Papa em 2021 não foi um episódio isolado, mas o ponto mais visível de uma trajetória como testemunha. Naquele dia, após o beijo no tatuagem, Lídia entregou 3 presentes. Uma vela, um quadro que a representa de criança ao lado de sua mãe, na entrada de Birkenau, e um rosário de São João Paulo, segundo que ela usa todos os dias para rezar. Depois, dirá que esse gesto do Papa a reconciliou com o mundo e lhe deu forças. Hoje, Lídia vive em Cracóvia. Tem mais de 80 anos, filhos, netos e bisnetos. Sua rotina se parece com a de muitas pessoas idosas. Visitas ao médico, compras, reuniões de família, missas dominicais. Mas essa normalidade convive com uma agenda intensa de encontros com jovens, especialmente na Polônia e na Itália. Viaja para escolas, memoriales, conferências, mostra o número em seu braço, fala dos 200.000 crianças assassinadas em Auschwitz, alerta sobre o antissemitismo, o extremismo e os populismos que voltam a ganhar terreno. Cita com frequência uma experiência íntima. Durante muitos anos, cobria o número 70.072 com um band-aid envergonhada. Hoje, mostra-o com a consciência de que é uma ferramenta para educar. Em entrevistas recentes, ela disse que, graças ao que viveu, sabe como enfrentar situações extremas. Não porque o sofrimento seja uma escola desejável, mas porque aprendeu desde criança que, mesmo nos ambientes mais hostis, existem decisões que podem inclinar a balança para a vida. Também afirma que está convencida de ter sobrevivido pela intervenção de uma força superior e que, por isso, sente um dever, falar pelos que não puderam. Sua missão, diz ela, é ser a voz das crianças que não saíram vivas dos barracões de Mengele. Da perspectiva do historiador, a vida de Lídia ilustra várias constantes dos sobreviventes infantis do Holocausto hoje. Primeiro, o rasgo de identidade. Nasceu soviética, cresceu como menina católica polonesa, descobriu-se filha de uma mãe judia sobrevivente. Por muito tempo não soube de onde era. Segundo, a prolongação do trauma além de 1945, a libertação não fechou a ferida, apenas mudou a forma como ela doía. Terceiro, a transição do silêncio à palavra. Décadas de vida normal precederam o momento em que decidiu contar sua história repetidamente, diante de gerações que não nasceram quando ela estava em Birkenau. Hoje, Lídia Maximovitz vive em equilíbrio entre 2 dimensões.
Em uma, é uma mulher idosa que se emociona com seus netos, se cansa ao subir escadas, cozinha, reza seu rosário e agradece o carinho de sua família adotiva e da rede de amigos que construiu na Polônia e na Itália. Na outra, continua sendo a menina de menos de 3 anos marcada com o 70.072, a paciente de Mengele, a órfã provisória que chegou a Cracóvia vindo de um campo liberado. Cada vez que ela arregaça a manga para mostrar o braço, junta essas duas vidas, a do passado roubado e a do presente reconstruído.